Porque sempre quando a gente está interagindo, está na relação com as pessoas, elas servem como um espelho para alguns comportamentos que a gente não enxerga. Tanto na luz quanto na sombra. Obrigado. Tanto para as coisas que a gente gosta de manifestar, quanto para as coisas que a gente quer esconder, que a gente não se orgulha. Né? Então, assim, quando a gente entende isso e passa a ver o outro como um espelho de algo que a gente mesmo manifesta, fica muito mais fácil você entender o momento da vida que você está e o que você precisa buscar para evoluir. Né? Eu costumo falar para todo mundo, o que é o julgamento? Se não enxergar no outro uma parte de você que você não gosta. Quando você julga alguém, você está conseguindo ver. E por que você vê? Porque o que tem lá tem aqui também. Sim. Então existe essa conexão. Então quando você consegue ver no outro, você diz, mas em que lugar meu isso estava escondido, né? Sim. Como eu faço exatamente o que essa pessoa está fazendo e eu estou julgando, né? E daí você vai buscar isso como uma informação que vai te remeter à origem de como isso começou a se manifestar. Né? Porque quando você faz um elogio também, aquilo que você admira muito na pessoa, provavelmente você tem também. Eu gosto muito que o Léo se comunica super bem. Então, em algum momento, em algum lugar, a comunicação faz parte de algo que faz muito sentido para mim. Sim. Né? Tanto é que a gente estava falando de outros podcasts, né? Qual é o podcast que a gente escolhe se conectar e o que aquele podcast manifesta? Como aquelas pessoas se relacionam com as outras pessoas? Sim, o que a gente admira ali? Então, é como se fosse um espelho, né? E a meditação, ela traz muito isso. Você ter o olhar do observador. Então, eu costumo dizer sempre nos meus ciclos de meditações que a gente não é quem pensa. A gente é quem observa quem pensa. Se você diz que você é quem pensa, você se resume aos teus pensamentos. Então você diz assim, então que a minha mente trouxer, isso sou eu. Não, isso não é você. Você é quem conduz a sua mente. Então é que você é quem observa a sua mente, os seus pensamentos e decide a partir disso. Então, além da mente, existe uma escolha. Existe uma possibilidade de escolher X ou Y. Independente do que você esteja pensando, você tem escolha. Sim. Né? Pensar não determina quem você é, mas a escolha que você faz sobre isso, sim. A partir daquilo, né? Então, isso é muito de uma forma de enxergar a vida, sabe? Então, assim, você pode ver em quem você está projetando as tuas sombras, a tua luz, e você pode perceber o que fazer com isso. Porque primeiro a gente julga internamente, né? A gente olha para a pessoa, a gente começa a fazer uma avaliação e uma série de críticas. Então, se você não manifesta isso, mas você observa isso, você consegue perceber o que daquilo é teu. O que faz parte da tua referência. E daí você consegue ter um roteiro para se trabalhar. Né? Se você se percebeu com inveja de alguém, né? Onde essa inveja está escondida? Onde está esse sentimento de comparação e onde está essa inferiorização de quem eu sou? Sim, E até entender o porquê daquilo, né? Tipo, por que eu senti inveja dela? O que me fez ter esse pensamento? E quando você começa a olhar com esses olhos, você deixa de culpar as pessoas pelo que elas fazem. Você começa a se responsabilizar sobre a sua vida. O que é um processo muito legal, muito bonito também, né? Porque tô falando, eu já fui meio que visualizando assim, alguns pontos, principalmente nessa questão de julgar, né? Eu acho que todo mundo julga, em todo momento você está julgando as pessoas, só que muitas vezes isso pode te
distanciar, como pode se aproximar tanto de você como das outras relações, né? E eu percebo que eu tenho feito muito isso, assim, de você... surgiu um determinado pensamento, mas de onde será que vem isso? Por que que ele veio? Isso é algo que me incomoda em mim, no outro, da onde veio isso? Veio lá da minha criação? Veio lá do passado? Como que eu posso trabalhar isso? Eu acho que até essa semana eu estava fazendo alguns projetos lá em casa e tava relendo assim alguns livros, né? E a maioria deles falando sobre essa questão da observação, de você estar atento, né, a esses sinais e de como isso é relevante para nossa vida, né? E a gente não tem assim essa consciência, não tem essa como é que eu posso explicar, de ir buscar nos detalhes, né? Do porquê que tá vindo isso, do porquê que apareceu determinado pensamento, né? Que isso não me define. Esse pensamento não sou eu, como você falou, né? E isso é uma forma muito legal de você começar a se entender um pouco mais, né? Com certeza. E eu até falo para todo mundo nesses processos, né? Que a gente veio com uma grande armadilha. A gente veio com os olhos voltados para fora. E sendo que a gente precisa observar é o que está passando internamente. Sim. Então a distração, ela sempre vai estar fora. Tudo aquilo que te desconecta de você vai estar acontecendo o tempo todo na tua frente. E como você se relaciona com isso, né? Na verdade, isso é um disparador de alguns sentimentos. Mas que precisam ser observados em ti. Mas o que a gente está condicionado a fazer? A gente se interessa por tudo que é de fora. A gente estuda, desde as primeiras séries, o que está fora. Né? A gente nasce sentindo, mas não dando nome para isso. Então nunca a gente teve até hoje, ou agora até começa a ter, né? Uma matéria na escola para entender o que é o sentimento e como nomear os sentimentos. A gente nunca teve isso. Então, como é que você aprendeu que o amor é o amor? Pelas experiências que várias pessoas contaram para ti. Mas nunca ninguém sentou e disse, hoje a matéria é o amor e a gente vai aprender em que lugar do corpo a gente sente amor. Por isso que eu acho que é tão difícil você saber lidar com as suas emoções, né? Porque a gente não foi treinado para isso, a gente não foi educado para isso, como tu falou, né? A gente não tem uma matéria que fale sobre isso. Então é muito mais fácil a gente entender as questões externas do que as internas, né? Então, quando acontece alguma coisa interna que tá te incomodando, você, eu não vou dar atenção para isso. Vamos fazer outra coisa, vamos dispersar aqui, vamos procurar outra coisa para fazer. Não quero olhar o que tá me incomodando, porque você não sabe lidar com aquilo, você não tem ferramentas para trabalhar isso. Então, para que eu vou olhar para isso se só vai me trazer mais e mais incômodo? É muito mais fácil olhar para o externo do que o interno, porque o externo eu tenho como trabalhar, eu tenho ferramentas, eu tenho onde buscar, eu tenho onde me socorrer. Agora o interno, eu acho que talvez por isso que é tão difícil a gente se olhar, né? Se voltar os olhos para dentro. É cultural, é existencial que a gente não se observa, não observa o que está acontecendo no nosso corpo, não consegue identificar quando isso chega, quando isso traz a informação, quando isso vai embora. Sim. Então a gente tem muito pouca informação sobre nós mesmos. E daí quando a gente fala de relação, a gente quer resolver o problema do outro. Porque internamente a gente se conhece muito pouco. Então hoje o que eu mais falo é sobre relacionamento. Sim. Eu estou há 3 meses fazendo workshop de relacionamento e todos os lugares é a mesma dor. Porque a primeira coisa que as pessoas esperam de um workshop de relacionamento é que eu fale como ela se comporta em relação ao outro. Então a primeira coisa que as pessoas querem entender é porque o outro funciona assim. Então a gente segue naquela máxima de o problema não sou eu, a solução também não sou eu, é sempre o outro. Verdade. Eu digo que o relacionamento ele é uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento, assim, né? Tipo, falo por experiência própria. Eu sempre digo que teve muitas coisas que eu não sabia que eu era. Ou que eu pensava, que eu só fui entender depois que comecei a me relacionar.
E aí, no começo, foi justamente esse ponto. Tipo, ele precisa mudar nisso, precisa mudar naquilo e tal, tal, tal. E aí, dentro já da terapia, eu comecei a ver que, opa, tem alguma coisa ali. Se isso tá te incomodando tanto, tem algo dentro de você que tu precisa trabalhar, né? Então, agora eu já consigo, claro, ainda é um processo, né? Mas agora eu já consigo ver dessa forma, do tipo, tá... Mas se isso está me incomodando, da onde vem isso? Como que eu vou trabalhar isso em mim primeiro, para depois eu poder cobrar alguma coisa, falar alguma coisa? Primeiro eu vou ter que me observar, primeiro eu vou ter que me olhar. De que forma tá acontecendo aí. Se tu tem esse pensamento, primeiro eu vou resolver o que tem para resolver aqui dentro, depois eu vou olhar para o outro, você nunca vai precisar olhar para o outro ou condicionar a sua mudança ao outro. Porque quando você muda de postura, o outro muda sem precisar falar nada. Sim, sim. Você já deve estar percebendo que isso acontece, né? Sim. Então, quando você se apropria da mudança, você muda a informação que você manda para fora, todo o teu contexto ele se realinha. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não gosto de atender determinada pessoa. Porque ela te coloca frente a frente uma parte de você que você não quer ver. Olha, trabalha isso e resolve. Das duas, uma. Ou a pessoa vai embora, ou ela vai se trabalhar também, porque ela vai dizer, agora eu tô vendo... Tô entendendo. Que sou eu.